bom dia a todos. Eu sou o Márcio Dutra, serei moderador aqui do nosso painel de Fraud Tax e ID Tax. E é um prazer estar aqui ao lado de amigos, né, para a gente poder falar de um tema bastante interessante, que é onboarding, né, que está tão na moda atualmente. Hoje eu estou como gerente de prevenção a fraudes na Elo. Lá sou Product Manager dentro de uma squad de prevenção e também sou professor, instrutor na Universidade Elo. E, bom, vou passar a palavra aqui para os meus colegas, para eles se apresentarem para vocês, para a gente dar início aqui ao nosso brilhante painel. Com você, Lívia. Obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite, obrigada a presença de todos, no online também. Espero que vocês curtam aí o nosso painel. Eu sou a Lívia, eu também hoje estou como Chief Revenue Officer no Alaume, na Tempest. O Alaume é um produto da Tempest. A Tempest tem mais de 20 anos de mercado em cibersegurança. E o Alaume tem, aí, desde 2018, vem construindo e se consolidando como um produto que tem o foco no device. Então, a gente acredita muito que criar uma identidade e proteger a identidade dos clientes, dos nossos clientes, seria através de uma identificação única. E a gente acredita muito que o device tem um poder muito forte de criar essa relação e essa identidade. Dentro das minhas responsabilidades, hoje eu cuido de todas as áreas que geram receita para a empresa, mas também estou nesse mercado de prevenção há alguns anos e sou apaixonada pelo tema de onboarding, principalmente, e estou muito feliz aqui de estar trocando com vocês e falar um pouquinho também dos diferenciais da solução e de como a gente acredita na proteção de identidade através de camadas. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Eu sou o Henrique Machello, eu trabalho no Serpro. Hoje eu sou responsável pelo atendimento do mercado privado. Tá? Tem essa segmentação de mercado privado porque o Serpro, ele de fato é uma empresa pública do governo, né? Ligado ao Ministério da Economia. Então, nós somos o grande operador dos sistemas estruturantes do governo. Tá? Então, assim, até pode ser um pouco estranho, por que uma empresa do governo está falando de mercado privado hoje? Né? A gente verificou, há cerca de 7 anos atrás, que as informações que a gente possui, as bases de dados que a gente tem, os clientes que o Serpro tem, que ele presta serviço, a gente poderia contribuir muito toda nessa parte de validação, nessa parte de informações, e a gente, olhando um pouquinho maior, a gente poderia... O que a gente pode contribuir efetivamente com a melhoria do ambiente de negócio do Brasil? Então, o Serpro ele abriu uma segmentação de atendimento ao mercado privado e a gente vem se aproximando cada vez mais, trazendo conexões com informações oficiais do governo para trazer mais segurança para os cidadãos como um todo e também a gente conseguir entregar uma melhor experiência. Então, a gente fazer toda essa aproximação aí com o mercado privado. E eu esqueci no começo, né? Agradeço a Melissa e a PriceScore pelo convite, aí, o Márcio, o Hélio e a Lívia aqui que estão junto comigo. Nós vamos fazer aí um painel aí que a gente espera que vocês curtam bastante. Bom dia a todos. Tá? Primeiro eu agradeço a presença, tá? Para falar a verdade, eu acho que é o primeiro evento aberto que eu participo. Tá? Meu nome é Hélio Santana. Eu sou da HS Prevent, eu sou fundador da HS Prevent. Nós somos uma empresa especializada na área de prevenção, detecção, repressão e recuperação. Muitos de vocês, às vezes, sabem, né, não sabem o nosso nome, mas não enxerga, às vezes, né? Então, eu sou a cara da HS, tá bom? Então, eu agradeço vocês e agradeço aí nós pensarmos hoje um pouco sobre a fraude, né? Durante esse período que a HS foi fundada, na época que eu sou oriundo de serviços de inteligência, contra-inteligência de mercado, na parte também de números e também na parte de fraudes, de operações. Eu espero contribuir hoje, trazendo um pouco de experiência, não só minha, mas também dos caminhos que a HS tem feito no mercado. Muito obrigado, Márcio, e vamos aí ao painel. Tudo bem, vocês perceberam aqui o calibre desse time, né? Então, certamente vai ser muito rico. E para a gente esquentar os motores aqui, eu trouxe uma colinha aqui com alguns números, né, para a gente
contextualizar o nosso cenário atual e, a partir daí, a gente começa aqui o nosso compartilhamento de pontos de vistas. Bom, quando a gente olha para o mundo de fraude, né, tem um indicador que a gente conhece muito bem, que a gente chama de custo de fraude. O que é o custo de fraude? É o que as empresas investem em prevenção a fraudes, mais aquilo que é perdido de fraude. Hoje, a América Latina lidera esse custo de fraude quando a gente olha para o mundo, mas, fazendo um recorte de Brasil, nós temos uma informação, todas essas de 2021, né, que vem da Febraban, que os bancos investiram em 2021 algo próximo de 25 bilhões de reais em tecnologia, prevenção a fraudes e cibersegurança. É uma cifra bastante importante. E, segundo a Serasa Experian, o mercado brasileiro perdeu em torno de 27 bi de reais no ano passado em fraudes. Quando a gente soma isso tudo, nós estamos falando de quase 0,5% do PIB brasileiro do mesmo período. Então, de fato, é uma fábula de dinheiro. Avançando aqui, de acordo com o Merchant Risk Council, a fraude que mais cresce quando a gente olha para a América Latina, então uma instituição sem fins lucrativos, né, que olha para o mercado global, ela diz que na América Latina a fraude de identidade é a que mais cresce e é a que mais atormenta, né, as instituições. E, avançando, vamos falar um pouco de tecnologia também, pegando um gancho do último painel. No Brasil, a gente tem mais de um smartphone por habitante quando a gente faz o cálculo. Eu, particularmente, tenho 2, né, um do trabalho e um pessoal. E só para vocês terem números, né, o país tem 242 milhões de dispositivos móveis celulares, contra 214 milhões de habitantes. E, se a gente soma tablets, notebooks, né, diversos devices, a gente está falando de 352 bilhões de dispositivos. Isso dá 1,6 dispositivo por pessoa, né, incluindo aí os recém-nascidos. Então, é um número bastante interessante. E aí, quando a gente pega carona nesse último dado, prometo que será o último aqui, para a gente começar o bate-papo, a gente fala de aberturas de contas no Brasil no período de 2020, quando aconteceu a pandemia, né? E nós tivemos aqui 10,8 milhões de contas abertas de forma digital no Brasil nesse período. Teve um aumento de 66% contra o ano anterior. E, quando a gente fala de canais físicos, nós tivemos 9,9 milhões de aberturas de contas, um crescimento também de 16%. Então, a gente está falando de uma região fértil para fraude, de uma região fértil para negócios também, né, quando a gente olha esse último dado. E aí, como a gente equilibra isso tudo, e aí eu vou pedir aqui a opinião dos colegas para a gente avançar. E eu trouxe um primeiro tema para a gente discutir, né, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre os principais problemas que a gente enfrenta, né, as principais dores, e como a gente vê essa situação atual aqui no cenário brasileiro. Então, vou começar com a Lívia ali, primeiro as meninas. Eu estou sendo escolhida sempre primeiro, né, gente? Vocês estão vendo. Vamos lá. Quando a gente pensa em desafio em prevenção à fraude, acho que 95% das pessoas pensam na prevenção à fraude, né? Na fraude em si. Eu enxergo um pouco diferente. Eu vejo que o principal desafio é a gente garantir o nosso cliente bom, né? A gente foca muito em identificar o cliente, o fraudador. Ele é um percentual muito baixo em relação ao cliente bom. Então, eu vejo que hoje há um desafio dentro das instituições de conseguirem compreender e defender que o investimento precisa estar muito mais direcionado ao conhecimento e à geração da identidade única do seu cliente bom. E isso, consequentemente, vai fazer com que o fraudador seja pego, né? Ele vai ser pego porque você está focando no comportamento do seu cliente bom. Então, eu vejo que hoje esse é um grande desafio. Não sei se meus colegas participam da mesma opinião que a minha, mas eu prefiro muito mais entender e compreender que, com esses números que o Márcio trouxe, né, e o quanto ele significa, poxa, 5% do PIB, é muita coisa. A gente pensa em gerar receita, né, através da prevenção à fraude. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas, com certeza, existe também o desafio, e nas grandes instituições e também nas menos maduras, que é a orquestração
de um fluxo seguro, né? Isso orquestrando também a comunicação entre as equipes. Então, eu acredito que são os dois grandes desafios que o nosso mercado possui hoje. Eu vou seguir bem na linha da Lívia, até porque essa parte que ela comentou, a gente fala muito da gangorra da confiança, né? A gente acaba tratando muito os nossos potenciais clientes como potenciais fraudadores, então a gente acaba não equilibrando ela da melhor maneira, né? E o que eu quero dizer com isso, muitas vezes, né? Quando a gente está fazendo uma prevenção à fraude, até para utilizar isso, a gente tem que ver essa transação que o cliente está fazendo, qual que é o risco dela e qual que é o potencial impacto que ela vai ter. Por exemplo, ninguém quer, por exemplo, ter a sua conta bancária hackeada, por exemplo, alguém indevidamente acessar o seu extrato. Mas, se você for colocar numa gangorra a visualização do teu extrato, com a realização de uma transferência bancária, de um volume alto de dinheiro, ou até mesmo a obtenção de algum empréstimo, o nível é diferente do teu potencial, teu apetite ao risco. Tá? Mas a gente tem que prevenir isso, a gente não quer, mas assim, é só a questão de como que a gente pode fazer com que nós tenhamos um equilíbrio entre quem é o meu cliente, e como a Lívia disse, 98%, tem até algumas pesquisas, aí eu vou começar a falar número também, né? 98%, a gente tem, a quantidade de fraudadores é muito pequena, ela corresponde a muito pouco, só que o impacto monetário que eles trazem é muito grande. Então, com isso, a gente fica sempre olhando, não, deixa eu fazer algumas coisas, algumas ações que vão evitar que aconteça qualquer tipo de risco, mas aí eu posso estar entregando uma experiência para o meu cliente que é extremamente onerosa, extremamente com muita fricção. Então, a gente acaba tendo... Como que eu consigo, de fato, fazer esse equilíbrio? Então, acho que esse é o principal desafio que a gente tem quando a gente fala de prevenção à fraude, é o quanto eu consigo entregar uma ótima experiência para o meu cliente, o quanto que eu preciso efetivamente solicitar informações e o quanto eu deveria ter o meu processo mais fluido. Então, esse equilíbrio, eu concordo muito com a Lívia quando diz que esse talvez seja um dos nossos principais desafios hoje. Bom, eu tenho uma visão, como eu sou mais velho, eu vou poder falar um pouquinho diferente e trazer um pouco. Eu acho que a fraude hoje, ela segue alguns problemas, né? Por que a complexidade está chegando? Primeiro, porque existe o momento atual. O momento atual define que tipos de fraudes que são. O momento atual, quando a gente fala, nós temos que analisar o que está pegando e que vai ter problema para nós em fraudes, é o quê? Primeiro, nós vamos ter que ver o sistema monetário, como a economia está se comportando. Então, isso vai trazer os maiores riscos. Por que isso traz os riscos maiores? Primeiro, expõe as pessoas a situações de vulnerabilidade. Primeira coisa. A segunda coisa é que as empresas também ficam vulneráveis e começam a fazer compactações, né? Começa a compactar também soluções internas. Por que eu gasto isso e por que eu tenho que... Não é melhor concentrar nisso? Então, depois nós vamos discorrer um pouquinho sobre as contas digitais, né? Eu lido muito com isso, mas mais num pensamento estratégico, não é? Onde houve uma diminuição de setores, né? Consolidando investimentos, e falou assim, agora o profissional de fraude vai ter que olhar tudo sendo um indivíduo só. Antigamente era cada indivíduo olhando um setor da área de fraudes. Na verdade, não era nem fraudes, a gente tem que pensar em segurança do produto. Eu lancei esse produto e eu tenho que pensar na segurança. Então, esse é o desafio. Eu acho que o maior desafio da fraude é consolidar um investimento, tanto tecnológico quanto humano, e ainda garantir a perpetuação, mas sem perder o tempo, sem perder a visão do momento que nós estamos, tá bom? E também saber exatamente onde nós estamos. Isso aí depois eu faço questão de discorrer. Obrigado. Bom, Hélio, eu acho que quando a gente fala de momento atual, talvez esse seja o ponto central da discussão, né? O momento atual é muito diferente do que a gente conhecia no passado. Todo mundo aqui tem, pelo menos, no mínimo, uma década, né, de história aqui em prevenção a fraudes, em atuação no setor financeiro.
E muita coisa mudou. Né? Eu queria entender, na visão de vocês, o que mudou. Né? Além disso, como o conhecimento ele pode apoiar as instituições, bem como as tecnologias. Né? Como que a gente equilibra, né, esse momento de mudança constante, o conhecimento das pessoas e as tecnologias. Só para não perseguir a Lívia, vamos lá, Elião, com você. Tá bom. Acho que o momento que nós temos que pensar acho que passa, como o Brasil, pela educação. Não é? Na nossa área também, nós temos que pensar agora como vamos fomentar primeiro os profissionais. Né? Eu já vou dar uma máxima para mim, se tem alguém de crédito, para mim, assim, todas as pessoas voltadas à fraude, ele tem que ter passado por crédito, porque ele tem que entender a inteligência do negócio, não é? Onde é o grande investimento. No começo da carreira, eu vou até falar um pouco, o slogan que nós utilizamos era prevenção com produtividade. Porque a maioria das pessoas pensam isso como um custo, então é uma barreira também a ser colocada. Então, nós tivemos que convencer que nós conseguimos proteger, mas sem perder a produtividade. Não é? Que era uma barreira, e criada por nós mesmos, tá bom? Então, essa é uma das coisas. Segundo, como fomentar. O maior problema nosso, que é a concentração, que eu enxergo, né, é a minha visão, nós começamos as instituições, eu vejo, estão dentro da HS e outros que procuram, nós conversamos muito sobre isso, nós temos uma conversa operacional e também muito estratégica. Houve uma centralização de todos os produtos nas contas digitais. Esse é o maior problema que eu vejo. Por quê? Com isso, os próprios fraudadores ou as próprias instituições começaram a canalizar o esforço em apenas um ponto. Com esse esforço, você diminui internamente um investimento, lógico, diminuindo áreas e tudo. Só que tem um grande problema. Vocês deixaram apenas um ponto, né? Quem mexe com blindagem sabe que se atirar no mesmo ponto, dependendo do calibre, vai passar. E é o que acontece. Só que quando esse projétil passa nessa blindagem de negócio, nós temos um problema, que existe mais 6, 8 pessoas na mesma direção desse projétil. Porque, a partir do momento que ele entra numa abertura de conta, ele expôs todas as outras áreas. Então, porque depois de certo tempo, que é o que nós estamos sentindo dentro da HS, um processo chama-se de incubação. Eles estão fazendo a incubação dessas contas e começam a ativar elas após 6 meses, que é o tempo que as instituições começam a ofertar os demais produtos. Então, a blindagem, então, hoje, na entrada do onboard, ela tem que ser muito melhor, porque nós só temos uma camada de proteção. A partir dessa camada de proteção for rompida, nós já temos uma infecção dentro de todo o nosso sistema corporativo. Então, essa é uma das grandes. E, segundo, perdemos a expertise, muitas vezes, das áreas. Antigamente, nós tínhamos expertise em pessoal de cartões, nós tínhamos uma expertise e hoje deixamos de ter especialistas, estamos voltados ao mercado de generalistas. E isso é bom, porque vai ter mais diagnóstico, mas vai faltar especialistas para tomar algumas decisões em determinado momento da empresa. Eu vejo assim também do momento que a gente está hoje, né? A gente está num momento bem em que tudo a gente quer para ontem, né? Desde assim do onboarding, a gente quer já ter a nossa senha, o nosso acesso agora. Na hora que a gente está pedindo um crédito, também a gente quer que essa avaliação seja feita o mais rápido possível. Então, assim, a gente está num momento de extrema velocidade, né? E até teve a palestra anterior, estava falando do tempo que a gente tem de atenção, né? Que a gente fala assim, até para captar nossa atenção, 2 segundos para a gente captar, e, ao mesmo tempo, a gente está querendo um feedback de 2 segundos das coisas que a gente está buscando. Então, como que a gente consegue fazer isso para criar justamente, como ele disse, como é que eu vou evitar que essa primeira camada minha não seja rompida? Só que, ao mesmo tempo, muitas vezes, os nossos clientes, ou até mesmo a gente, quando a gente está se colocando como cliente, nós queremos que essa velocidade ela esteja em todos os momentos, em todas as etapas do nosso dia a dia. Então, como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente daí pode usar a tecnologia
para a gente avaliar os nossos processos, para verificar os processos que efetivamente eles precisam e necessitam ser automatizados e que podem ser automatizados, ou os que não podem, até porque senão eu vou estar rompendo, vou estar potencialmente criando um ponto de vulnerabilidade dentro do meu sistema, dentro do meu ecossistema, que pode comprometer o todo. Então, é mais um ajuste fino que a gente tem que conseguir fazer para que a gente não fique realmente vulnerável e com etapas que não estejam bem desenhadas. Você trouxe a pergunta de que momento que a gente está, né? Então, eu sempre, apesar de todo mundo falar um pouquinho disso, quem trabalha há muito tempo com prevenção à fraude sabe que a gente teve um salto inesperado com a chegada da pandemia, né? Então, o que se havia de preocupação em prevenção à fraude, ela positivamente para nós que somos soluções, né? Voltou-se para a gente a necessidade, os clientes olharam para a prevenção à fraude com mais carinho. Então, quando eu percebo o que a prevenção à fraude era antes de 2020 e o que ela é hoje, e a necessidade e a urgência que as empresas estão em fazerem as integrações das soluções, em colocarem soluções inovadoras, ou às vezes até soluções que vão resolver todos os problemas, né? Eu percebo que também, junto com isso, assim como o Hélio comentou, a gente tem uma escassez de mão de obra de conhecimento, né? Então, era um mercado muito pequeno, ele cresceu, o número de usuários na internet cresceu, né? Migrou-se o banco digital, os bancos digitais agora são um sucesso, todo mundo tem, o Pix está aí para mostrar que isso também. Então, eu percebo que agora, a comparação a 2 anos atrás, existe essa urgência e, ao mesmo tempo, existe uma responsabilidade nossa do mercado de formar profissionais o mais rápido possível e de que essas áreas ganhem prioridade interna, que não seja uma pessoa só, né, que cuide da inteligência, da operação, porque isso realmente prejudica. E olhando para a migração do crime, né, então, com a pandemia, os assaltos foram para o online, né, não existia mais, todo mundo estava dentro de casa. Então, o aumento existiu também da fraude proporcionalmente e a dinâmica de como essas fraudes estão acontecendo. Então, eu sempre costumo dizer que o tempo que a gente está pensando em criar soluções de proteção, eles estão na Deep Web, trocando informação o tempo todo, e a fragilidade da ferramenta e dos bancos para criação de contas falsas, para essa conta ficar lá, né, cozinhando até conseguir pegar um crédito. Eu acho que essa é a grande mudança, Márcio. Assim, a gente está num momento que exige uma priorização, isso em todos os níveis dentro das instituições, que tragam um olhar melhor para a parte educacional dos profissionais, e principalmente na parte de especialização, como o Hélio comentou, menos generalista, mais especialização, e a divisão também e a necessidade da criação de uma área de inteligência e não só operacional. Infelizmente, isso tudo acelerou, mas ainda muita parte das instituições olham a prevenção à fraude como mera operação, quando, na verdade, ela é uma parte importantíssima de inteligência, né? Então, eu vejo que essa é a grande mudança que aconteceu nos últimos anos. É um desafio muito interessante, né? Porque você tem a tecnologia e a migração dos canais em extrema ebulição, né? E a formação de pessoas ela é lenta. E aí, né? Como é que as pessoas vão pilotar essas ferramentas no dia a dia, né? Será que só comprar ferramenta resolve, né? Ou não, né? O processo muito bem construído por quem conhece o negócio não seria mais importante, né? Eu queria deixar essa provocação aqui. Fica à vontade. Eu sempre digo que, poxa, me perguntam, nossa, mas a solução vai resolver? Se você não tiver uma área de inteligência, ela não vai resolver. Né, um software, um SaaS, que é o que o Alarm ele precisa que o fluxo seja feito por dentro da companhia. E não existe fluxo igual, não é porque o banco X faz que o banco Y tem que fazer exatamente igual. Cada um tem a sua estratégia, cada um tem seu apetite de risco. Soluções não funcionam sozinhas, precisam sempre de ser humano e da inteligência do ser humano por trás daquela solução. Muito bom. Tem uma parte que está falando das novas tecnologias, né? Nós tivemos assim uma explosão de profetas, né? Então nós tivemos
pessoas, como é que vai ser o mundo daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, e com soluções proféticas também, né? Mas isso também, sempre, uma parte de evolução, é tentativa e erro, não é? Então, muitas tecnologias surgem, muitas tecnologias, 5% geralmente sobrevivem, e não porque são ruins, é porque às vezes não foram aplicadas naquele momento, não tinha cultura em cima disso, né? Nós tivemos, por que é o maior problema? O maior problema está na visão que mostrou isso durante 2020, uns números assim que eu posso falar da HS, estou falando do nosso mundo, nós processamos cerca de 1,5 milhão na parte do onboard mês, com mesas especializadas com tecnologias, triplicou as fraudes do período nosso. Aí você fala, mas por quê? Porque pior? Não, lógico, nós tivemos uma migração do mundo mecânico, físico, migrando para o digital. No início, mostrou-se ser mais seguro no digital. Isso eu falo para vocês. Em 2020, o físico era sempre pior, porque existia a parte de engenharia social, que ainda... Só que depois o mundo digital estava mais seguro. Depois nós notamos uma migração de inteligência para o mundo digital. Então, e desta forma, foram abandonando e aí começou a ter novas engenharias sociais e o físico já no digital, com vários dispositivos. Então, a gente houve essa migração também dessa inteligência. Quando se trouxe as ferramentas, aí, quando todos estão conversando aqui, é que aí existe assim, tudo na solução são as ferramentas. E na física, né, eu adoro física, e na física a gente brinca que, na teoria, toda galinha é esférica e voa no vácuo, não é assim? Então, quer dizer, não tem atrito, tudo é perfeito, maravilhoso. Então, piadinha de física não é fácil, né? Mas só para mostrar que, às vezes, tudo é muito fácil, né? Mas eu queria só dizer que, assim, nessa aceleração, na minha visão, o maior problema está no processo. Que criaram-se muitas tecnologias de implementação, mas precisa ali de uma pesquisa operacional, precisa de um mapeamento de processos e, principalmente, um mapeamento de reter tecnologias. O maior problema que nós tivemos foram a migração de tecnologias, migração de pessoas e a construção fictícia de alguns profissionais no mercado, que viraram realmente, nós também tivemos os nossos youtubers na nossa área, ou não é? Pessoas que puxaram e arrastaram multidões e agora estamos chegando a pagar um preço por isso, não é? Mas isso também não surpreende que toda mudança também tem que ter os youtubers. E alguns nos puxaram para coisas boas, tá? Alguns tiveram visão, trouxeram realmente tecnologias, né, biometrias, mas eu brigo, para fechar aqui, eu acho que surgiu o momento de a gente criar um curso, né, no mercado brasileiro de engenharia de segurança do produto, onde se tenha conhecimento de estatística, tem que ser conhecimento de causa, mapeamento de processos. Então, está surgindo aí uma nova necessidade e, com certeza, com o mercado aí que vai absorver todos esses profissionais. E não deixa de ser oportunidade, né? Opa! E que é justamente toda a parte do... Com a pandemia, a gente teve que acelerar a transformação digital, né? Só que a transformação digital não é simplesmente você ir para o digital que você fazia no teu meio físico, né? E muitas vezes você vê as mesmas coisas da mesma forma e muitas vezes mal implementadas. Aí entra a parte de processo. Olha, falando em cenário acelerado, né, já ficou claro aqui que as coisas têm avançado rapidamente. Não avançou só o acesso à tecnologia, a necessidade das coisas serem rápidas do ponto de vista do usuário, mas o cliente ele nunca foi tão ouvido na história como ele é atualmente, né? O cliente, quando ele tem uma experiência ruim, seja porque ele viveu uma fricção muito grande, né, numa jornada, ou porque ele sofreu uma fraude, ele vai ali para a rede social, né, expõe o seu ponto de vista, a sua dor, e quando as empresas ainda dão uma sorte maior, né, às vezes essa dor é compartilhada por um influencer, e isso acaba dando uma dor de cabeça bem grande, né, para quem cuida ali da imagem da companhia e tudo mais. E aí eu queria ouvir, né, vou começar aqui pelo Henrique,
a opinião de todos vocês em relação a esse equilíbrio entre prevenção e experiência do cliente. Como que a gente equilibra isso? Mapeamento do processo. Você realmente ouviu o feedback do teu cliente, né? Acredito que como você disse, Márcia, a parte justamente do quanto nunca foi tão fácil ser ouvido, digamos assim, não ser ouvido, mas assim, você expor a tua opinião, ela está muito mais fácil, seja ela por redes sociais, seja pelo LinkedIn, seja pelo YouTube, onde seja. Você consegue muitas vezes mobilizar e você consegue verificar que tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo assim que as empresas elas têm que verificar uma forma de dar alternativa para o seu cliente. Assim, eu gosto muito de uma foto que tem muitas vezes, assim, falando assim, quais são os caminhos que o teu cliente pode seguir? E, normalmente, a gente só dá uma opção para ele. Assim, normalmente, a gente fala assim, aqui tem uma escada. Então, assim, só tem aquela escada para o cliente subir. Ele poderia ter, por exemplo, eu tenho que subir de um andar para o outro, eu posso ter uma escada, eu posso ter uma escada rolante, eu posso ter um elevador. Nem estou olhando para a parte de custo aqui, é só uma questão para a gente, só para provocar. Então, assim, a gente tem... Quais são as alternativas que ele tem? Ele tem alternativas para que ele possa chegar do outro lado? Porque nem todo mundo quer ter a mesma experiência. Na verdade, cada um... está querendo ter a sua experiência única. Então, não obrigatoriamente a gente vai conseguir entregar a mesma experiência para todo mundo. Então, a criação de rotas e alternativas é um dos caminhos para a gente, de fato, conseguir equilibrar. A gente vê toda essa parte, a gente fala da escoragem e tudo mais, a gente tem agora o Open Finance, a gente tem a Receita Federal também do Abrindo, aí o Compartilha RFB. Então, tudo isso são, aí entrando numa parte de ferramentas ou até mesmo de frameworks, que te ajudam efetivamente a você conseguir equilibrar isso, até mesmo você aumentar o teu nível de confiança ou diminuir o nível de confiança, dependendo daquele cliente, dependendo daquelas informações que estão sendo compartilhadas. Então, assim, até no mundo que a gente está indo para um mundo open no sentido de que eu posso compartilhar essas minhas informações com diversas empresas a partir do meu consentimento, isso tudo ajuda e que a gente vai ter justamente benefícios, experiências, jornadas que a gente pode entregar de acordo com aquela pessoa, com aquele indivíduo mesmo, do que ele espera. Vou colocar uma pergunta dentro da pergunta aqui, né? Eu acho que é muito bacana esse movimento que o Banco Central faz de trazer a decisão ali para a mão do usuário, né? Quando ele diz, olha, você vai dar o consentimento aqui para que tudo aconteça lá na frente. Eu acho que isso é sensacional, né? Quem não quer ser dono da própria decisão, né? Isso é muito bacana. Mas esse cliente, ele está preparado para tomar essa decisão? E eu queria encaixar, né? A gente precisa formar o cliente também para esse mundo novo? Quer puxar essa, Leão? Não, na verdade, é assim. Bom, o cliente, na verdade, para mim, só voltar na questão que eu coloquei lá, que eu acho que a palavra que fala de atrito com o cliente, eu acho que é a parte de responsabilidade, a empresa responsável. Passar para o cliente, por que às vezes demora um pouco mais? Porque você é uma empresa responsável, não é? Os problemas que está sofrendo é pela irresponsabilidade. Então, você tem que gerar o valor para eles, não é? E também processos, porque muitas vezes ainda nós trabalhamos muito, como se fosse uma ligação de pisca-pisca, ainda em série. E nós temos que trabalhar em paralelo, né? Às vezes, quando o cliente chega, a ProScore está oferecendo os dados para a decisão, em paralelo tem uma mesa, o outro está fazendo coletâneas de outras informações, biometrias sendo feitas, e às vezes gastam cada um deles 2 minutos. Se somar, se for em série, nós vamos falar que se tiver 10 processos, vai demorar 20 minutos. Se for em paralelo, vai ser os 2 minutos de sensação. Mas isso precisa de um realinhamento interno em projetos. Então, então a experiência do cliente ainda está envolvida muito ainda com a desenvolvimento dessa cadeia, tá? Então, eu acho que é isso. E para o cliente, eu sou mineiro, né, meu sotaque já deixa claro para vocês,
A frase mais fantástica que eu vi em São Paulo estava na bandeira de São Paulo. Non duco orduco. Não sou conduzido, conduzo. E eu, naquele momento, eu falei, essa cidade vai me conduzir. E por isso que eu falo da relação de confiança. Então, não é só dar autonomia, é gerar a confiança para que esse cliente fale assim, olha, estou entrando numa coisa boa. Se está entrando numa coisa boa, você vai num bom restaurante, você vai num negócio, às vezes tem uma espera, mas você sabe que isso vai ter o melhor negócio. Então, essa mentalidade que eu acho que nós temos que caminhar. Então, o cliente se sentir seguro. E lógico, né? Às vezes a gente deduz que o cliente eu acho que ele é muito mais sábio do que o outro, porque ele fala assim, eu sei o que eu gosto. Então, é a gente ser... E o que ele gosta? Estar seguro. Tá? Eu acho que essa é a minha opinião. Pegar o gancho só porque ele falou do cliente estar seguro. A McAfee fez uma pesquisa, McAfee Global Trends, em 2022, que justamente trouxe essa questão, né? E é engraçado que nessa pesquisa foram feitas várias perguntas com respostas binárias, que dizia o que o usuário preferia, né? Se era usabilidade ou se era segurança. E, por incrível que pareça, mais de 60% de todas as respostas foi segurança. Então, os consumidores, hoje, eles estão em busca de segurança. A gente que fica com essa coisa da experiência na cabeça... Veja, calma, só para ninguém interpretar errado a minha frase agora, peraí. Deixa eu mudar. A experiência, ela é, sim, importante, muito importante, mas, às vezes, eu acho que a gente foca tanto e esquece de perguntar para o nosso cliente o que ele prefere. Então, me colocando, eu também sou cliente, né? Eu preferiria muito mais escolher ter uma autonomia, porque eu entendo do assunto, e falar, poxa, eu quero essa camada de segurança no meu acesso, e não me importa que eu vou demorar 5 minutos. Não me importa. Eu prefiro demorar 5 minutos do que ter minha conta invadida. Quando a gente vê o recorte dessa pesquisa, a gente está falando de 10 mil pessoas, né? Então, a gente sabe que pode ser que, se passarmos essa pesquisa por mais pessoas, a resposta seja totalmente diferente. Então, indo de encontro ao que o Márcio falou, né? Quando a gente fala de Open Finance, quando a gente fala de autonomia, o mercado todo, de novo, tem uma grande responsabilidade de educar. A gente já viu grandes instituições, nos últimos meses, fazendo essa parte educacional. Eu fiquei super orgulhosa de ver os bancos direcionando sua verba de marketing em TV aberta para educar a população a respeito de golpe e prevenção à fraude. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai desmistificar essa questão da experiência e da segurança. As pessoas vão pedir, vão poder escolher pelo que elas querem para cada vez mais se sentirem seguras. Lembrando, eu sempre faço analogia à pirâmide de Maslow. Segurança é a base da pirâmide. Todo mundo quer segurança, né? Então, eu acho que a gente esquece de pensar o que é bom para o nosso cliente final, considerando a clusterização dele, então, e de acordo com o nível de educação que ele tem. Mas, gente, uma pessoa que tem uma renda muito baixa, perder R$500, ela está perdendo todo o dinheiro dela, talvez de 2 meses. E a gente não faz isso na cabeça, né? As pessoas que hoje estão à frente, às vezes, de prevenção à fraude, estão muito dentro da bolha e de enxergar o seu próprio, né? Se eu perder R$500, perdi R$500, o banco vai me reembolsar. Óbvio, o liability é do banco. Ele tem que prover essa segurança. Mas a gente está caminhando cada vez mais, e eu não sei aqui se vocês têm adolescentes em casa, mas a gente está caminhando cada vez mais para um mundo totalmente autônomo. Esses adolescentes, eles querem ter autonomia e o direito de escolha deles. E a gente vai falar um pouquinho dessas inovações mais para frente, mas eu vejo que, sim, eu gostaria e me sentiria muito feliz se todas as instituições que têm o acesso e conseguem atingir a população em massa fizessem campanhas contra golpe e prevenção à fraude muito forte, porque eu tenho certeza que isso ia tirar esse estigma que a gente tem de a área de negócio é experiência, a área de prevenção é contra negócio. Não, gente, é um negócio muito em conjunto. Segurança do produto. Você precisa saber quem é o cliente que você quer estar dentro de casa. E só para fechar, porque eu também concordo super, de novo, tudo é processo. É muito louco, né? Mas tudo é processo, né? E a inteligência de como você vai montar esse fluxo. Acho que acredito que seja isso. Nossa, maravilhoso. Só vai lá.
É bem isso a parte. A segurança ela não é negociável. Ela é tão uma parte que ela está tão intrínseca a coisa que assim muitas vezes a gente fala assim do equilíbrio ou de como que a gente pode entregar essa experiência, mas acho que aqui em nenhum momento a gente fala assim deixa a segurança de lado. Assim, não, a segurança é uma condição básica para qualquer coisa. Então assim a gente não pode abrir mão disso em nenhum momento, de nenhuma maneira, né? E assim, eu acho que entra justamente a parte até respondendo. Eu acho que as pessoas elas querem ter essa autonomia, tá? Mas precisa também da educação também para gente. Então assim é um caminho. Essa responsabilidade também de compartilhamento, tudo mais, é algo que a gente ainda está adquirindo. É algo novo ainda assim até para gente pensar. Então assim é um caminho, tipo assim, vai ter gente que vai querer compartilhar, vai ter gente que não vai querer compartilhar. Então, assim, mas passa por uma educação e um entendimento também. Mas as pessoas vão querer compartilhar à medida que elas saibam que aquelas instituições são seguras. Porque hoje a gente fala de Open Finance. Duvido que todo mundo apertou o botãozinho do Open Finance. Duvido. É Ainda muito bem que legal. você fez essa provocação, que eu ia fazer essa mesmo. Não, é muito legal você ter o botãozinho do Open Finance, mas você sabe se a instituição por trás que está trocando essa informação ela é segura o suficiente para essa informação sua não vazar? Então, veja, a responsabilidade é muito da instituição, mas também do conhecimento do consumidor final. Isso é muito legal. Eu costumo dizer, né, e falo muito com o Rafa, que está aqui, meu amigo, que prevenção a fraudes hoje é hype, né? Está na moda prevenção a fraudes. Então, prevenção a fraudes agora passa na TV, né? Tem escassez de profissionais, e aí todo mundo quer se tornar um profissional de prevenção a fraudes para trabalhar nas instituições que estão ebulindo, né, dentro do sistema financeiro. Uma série de empresas de tecnologias magníficas, né, com propostas, né, milagrosas aí para resolver o problema. Então, prevenção a fraudes hoje é muito legal, né? No passado era visto como uma área de custo, uma área que era o mal necessário, né? E ainda hoje, quando a gente sobe, né, no topo da pirâmide de algumas companhias, ainda é essa visão que existe, que segurança ela é uma barreira de negócios. E aí, pessoal, como, né, equilibrar esse tema dentro das companhias e, de fato, jogar junto aí para ter um resultado em comum? Quer começar, Elião? Perfeito. Eu acho que assim, tudo começa pela compra, não é? Então, por exemplo, empresas que são voltadas na minha área, nós temos só investimentos internos, cerca de 10 a 12 milhões anos, só voltado a tecnologias de antifraude, investimento nosso interno. Então, a empresa também que tem que estar ali, ela tem que se investir, não é? Então, ela tem que se reinvestir e não depender somente para que o mercado traga uma boa ideia, para que o mercado financie. Você tem que acreditar primeiro e depois fazer com que as pessoas acreditem. Então, essa é a primeira coisa. O investimento também disso é informação. Então, existe um custo muito grande na formação desses profissionais. Eu acho que nós vamos estar caminhando, e as instituições estão caminhando também, para investir na formação dos seus profissionais dentro. Então, e aí, com certeza, com isso, vão conseguir ter os ganhos. Primeiro, não vai ficar com essa preocupação de majorar salários, né? Isso eu não vou deixar de falar aqui, que às vezes o que acontece quando não tem esse caminho, esse investimento? Você tem uma pessoa que ganha 2, é chamado para ganhar 4, depois vira um PG, 8, 16, mas o conhecimento dele é de 2. Esses são os custos não contabilizados. Então, tem que pensar sobre isso. Aí o investimento. As tecnologias, eu até vou deixar claro, mas que às vezes a gente fala assim, ó, eu sou um apaixonado por tecnologia. É verdade. Eu já trabalhei junto durante alguns anos com o Hélio aqui, sou testemunha. Olha, eu tinha um cachorro que até o cachorro era eletrônico, assim. Tinha um do lado do outro, de vez em quando eu falei, desliga esse, o outro não tinha como desligar. Mas era assim, essa é uma das coisas. Então, o que é a formação? A convivência, nós temos que saber conviver com a tecnologia e o avanço. Então, essa é uma das primeiras coisas. O difícil, investir em educação dentro das empresas, formação de verdade, não cursos, preste bem atenção, que às vezes hoje a gente tem bastante, né, engenharia de dados, 2 horas, cientista de dados, 1h30, né, 1h30 eu falava bom dia,
para o bombeiro é falar 193 e ponto final. Não dava para fazer isso. Então, realmente, uma coisa perene de formação, jobs, organização sobre isso. Tecnologias, quando a gente coloca o investimento, eu vou falar também o seguinte, olha, existe um custo? Não. Só fala custo quem não faz um projeto. Não é? Qual o ganho para a apropriação? Né? Não é ideias. Né? Hoje nós estamos muito num brainstorm, né? Que é o que vocês acham para o futuro, etc. Então, quais são os projetos que vão trazer? E o que eu sinto também, aí fica uma dica para nós, né? É que as empresas também não aprovam muito porque não chegam projetos de qualidade da nossa área. Não é assim? Então, assim, que vê aquilo como um investimento. Qual que é o birô mais barato? Estamos fazendo cotações. Não, qual é o que dá maior resultado? Todos atingem o país inteiro? Não. Um atinge melhor no norte, o outro isso, ou qual que melhor atende em sua média? Isso é uma das coisas. A biometria facial, ela é excepcional. Porque para nós, na minha área, a gente consegue mapear onde esse rosto... Imagine que o Márcio é um fraudador, hoje não é mais o CPF. Hoje nós conseguimos saber onde esse rostinho está aparecendo em cada situação. Isso, no serviço de inteligência, nós podemos ter ações preditivas. Já sabemos até onde ele vai, porque o Márcio às vezes acha que ele é, mas todos nós somos óbvios, né? Todos nós vamos para 2 shoppings no máximo, não é? E geralmente vai nas mesmas lojas e procura os mesmos vendedores. Os fraudadores também. Eles têm um modus operandi onde essa tecnologia vai conseguir rastrear onde eles estão com o melhor, não é? Sem invadir, mas aí precisa de saber do cliente? Não, o cliente não precisa. Nós estamos falando de quadrilhas, tá? Então, essa é a tecnologia. E, para fechar, Márcio, por que eles têm que investir hoje as instituições? Aí eu estou falando abertamente para vocês. Pasmem, pessoal, mudou a capacidade e o ataque de fraudes no mercado. Nós temos células identificadas através de estudos com até governos e outras partes de entidades junto conosco nós fazemos, onde tem facções, criaram células de ataques contra as empresas. Então, já não é mais aquele jovem no quarto que faz isso. Então, é profissional, com engenheiros, com marketing, com todas as ferramentas possíveis, com físicos, estatísticos, com os deepfakes. Dentro da HS, hoje, cerca de 1000 fraudes dia só em deepfake, que passaram por várias ferramentas. Mostra o aprimoramento que são necessários. E cabe nós realimentar para que as ferramentas fiquem mais fortes ainda. Então, os dados são colhidos. No mundo digital igual ao nosso, muitas vezes o Henrique coloca lá o nome dele, né, o nome do cachorrinho dele, né, as senhas nossas são basicamente, né, se a gente for estudar Benford, né, a lei de Benford, mostra ali vocês, o máximo que das senhas de nós é até o número 7. Pode ver que o 9 e o 8 é somente para quê? Quando é a data de nascimento. Então, vocês, às vezes nós somos óbvios. E vocês estão espalhando em cada cadastro a escola que vocês estudaram. Quantos de vocês que estão aqui, estão vendo a gente, estão aqui presencialmente, já colocou o número do curso, da música que gosta, né, da pessoa que ama e até os que odeiam. E aí a gente coloca lá, que coloca nos caracteres mais simples, hashtag primeiro, depois arroba primeiro, depois vem hashtag. E os mais velhos colocam underline. Então, assim, é tudo óbvio. E aí nós temos hoje uma captação muito mais maciça de dados. E é essa engenharia social que está captando aqui dentro. Então, isso e quanto mais ego você tiver no mundo digital, mais disposto você está. Então, só fiz um apanhado maior para mostrar assim, como a gente está enxergando e a próxima vulnerabilidade nós estamos no mercado. Bom. Aí até a tecnologia ela tem que resolver um problema de negócio, né? Não é a tecnologia pela tecnologia. Muitas vezes, talvez a gente fique justamente
com a ideia maravilhosa do uso da tecnologia, mas qual que é o meu business case que eu vou resolver lá na frente? Qual que vai ser o meu investimento? Então, assim, a gente tem visto bastante isso também, até mesmo no Serpro, com essa aproximação com o mercado privado, a gente tem buscado ofertar produtos que resolvam problemas de negócio de fato, né? E isso, muitas vezes, é um dos principais desafios, né? E aí, até indo para a parte da segurança, já que falou do rosto do Márcio, né? e a biometria ela está indo também. A toda essa parte de senhas que o Hélio comentou hoje, ou a gente tem um caderninho com senha anotada, ou a gente tem um arquivo na nuvem, um doc na nuvem com as nossas senhas anotadas, ou a gente usa algum aplicativo de gerador de senha, né? Ou a gente usa a mesma senha, ou algumas pequenas variações da mesma senha. Então, assim, até quando a gente olha para a biometria ela ser a nossa senha, a nossa chave, ela acaba abrindo algumas possibilidades imensas até para aumentar essa nossa segurança. Então, assim, até a gente está com tem alguns projetos assim que daí a gente olha qual que é o problema que ele está resolvendo, né? Vou citar só um aqui, por exemplo, olhando para a biometria do embarque mais seguro, que está saindo agora nos aeroportos de Congonhas, na ponte aérea Rio-São Paulo. Já é possível fazer isso, e a Gol, a partir de Congonhas, qualquer voo, acredito que eles já estão fazendo esse embarque. A gente pode olhar e falar que é uma experiência que eu consigo fazer toda a minha jornada dentro do aeroporto utilizando apenas a biometria. A biometria como meu cartão de embarque, a biometria como meu acesso à sala segura, a biometria como meu acesso ao avião. Mas o problema que se quer se resolver não é a experiência do cliente, o problema é qual que é no fundo. Eu estou evitando que uma pessoa que não seja ela esteja viajando naquele voo. Então, assim, você está aumentando a segurança das pessoas que estão naquele voo. Na verdade, ele tem várias questões de melhoria de experiência, melhoria de tempo, a checagem do documento, ela fica muito mais eficiente para que aquele voo se torne mais seguro. E não simplesmente a experiência do uso da biometria para você embarcar no voo. Ele tem essa camada atrás de segurança, novamente, para que a gente evite algum acesso indevido naquela aeronave. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais me identifico. Adoro esse tema. Depois eu vou provocar meus colegas aqui, porque, de verdade, para mim, biometria não é a bala de prata. Acho que está rolando um erro surreal no mercado sobre usar unicamente a biometria como um fator decisivo de tomada de decisão. E aí a gente volta de novo à questão do processo. Mas, falando do financeiro, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de geração de valor e não de custo, não de preço. De novo, né, a gente já conversou aqui e falou que essas áreas não têm tamanho suficiente também, nem pessoas formadas para que possa defender esses projetos, que são projetos grandes. Então, quando a gente olha a prevenção à fraude como uma equação e não como uma área de custo, e aí, fazendo uma analogia, a área financeira também é vista assim, né? Tesouraria da empresa é área de custo, mas quando você tem inteligência nessas áreas, você consegue gerar receita através delas. No financeiro, investimento. Quando você investe o dinheiro, você está gerando receita. Na prevenção à fraude, quando bem aplicadas as tecnologias em camada, que você consegue gerar uma economia de custo e uma eficiência operacional, você também está gerando dinheiro para a empresa. A gente tem um case lá no Alaume de conseguir reduzir em 8% o custo de uma operação toda de prevenção à fraude em um cliente. Isso porque foi escolhido colocar a biometria como o principal fator de autenticação de um cliente. Biometria é uma solução muito cara, ela tem as suas vantagens, é indiscutível isso, você saber que você é você mesmo, mas também existe uma fragilidade muito grande do bypass das biometrias e que ainda essas tecnologias não estão evoluídas o suficiente para serem suficientemente únicas, né? Então,
quando a gente pensa numa eficiência operacional, em como defender isso para cima, a gente, de novo, precisa de profissionais qualificados que consigam fazer um business plan completo, que consiga mostrar o valor dessa área para cima e que consiga ser uma área geradora de receita e não só de custo. Toda a área de negócio também tem a sua despesa atrelada, gente. É porque, obviamente, que as métricas delas são diferentes. A métrica é geração de receita. Então, fica muito fácil. Poxa, a minha meta é vendas. Legal, área importante. Eles que trazem a receita para a empresa. Mas, se a área de prevenção participar como até segurança do produto, ele faz parte de uma squad, que a squad gera receita para a empresa, não a área de negócio gera receita para a empresa. Então, eu acredito que, de novo, precisamos ter profissionais muito bem qualificados que possam fazer essa relação dessa equação e consigam inteligentemente montar fluxos com soluções mais baratas ou mais caras que gerem essa eficiência e, consequentemente, prevenindo fraude. E mais ainda, que foi o que eu falei no começo, permitindo que o cliente bom utilize mais ainda a solução internamente. Então, a partir do momento que você está bloqueando um cliente bom, esquece, a sua receita toda está indo, né, para a casa do chapéu. Então, eu acho que eu acredito muito nisso, assim, e nas cadeiras mais altas, o que se espera é que esses projetos cheguem completos com ROI definido, né? Com uma defesa muito clara e com um planejamento muito sólido. Colocar solução por colocar solução, porque ela está sendo a mais falada no mercado, é muito fácil para profissional que não domina completamente a prevenção à fraude. E aí isso acaba cometendo um erro muito grande, porque soluções muito caras acabam comendo o budget todo dessas áreas, e aí a gente esquece prevenção em camada, e aí começa a ter um monte de fraude em valores absurdos. A gente viu várias instituições financeiras passarem por isso nos últimos meses. Então, eu acredito que tenha que ter esse equilíbrio, que as pessoas consigam chegar na equação. Então, como gerar receita, como prevenir fraude, como ter uma eficiência operacional. Uau! Aí sim, hein, pessoal? Tem trabalho pela frente, né? Eu acho que a gente precisa amadurecer muito enquanto profissionais da área, enquanto unidade de negócio, né, para a gente conseguir, de fato, fazer parte do business. Já estamos mudando isso, né, mas tem um caminho longo pela frente. A gente está chegando aqui na reta final do nosso painel, espero que vocês estejam gostando aí. Ainda vai chegar uma pergunta pesada aqui, né? O Henrique, no nosso bate-papo anterior, ele trouxe uma matéria bastante interessante da McKinsey, que ouviu aproximadamente aí 7 países. O Brasil faz parte dessa pesquisa, né? E eles entenderam que uma identidade digital única, se ela existisse, ela poderia permitir acesso para toda a sociedade, né? Em serviços do governo, né? Poderia ter acesso também mais fácil a crédito, a serviços financeiros, né? Isso reduziria custo, né? E nessa pesquisa eles vêm trazer que uma identidade digital poderia trazer aí um incremento no PIB desses países na ordem de 3% a 13%. Pensa, o PIB crescer 13% por conta de uma identidade digital? Bastante interessante, né? Bom, também atrelado a isso, certamente a gente tem riscos, né? Quando a gente centraliza tudo num ponto, né? Se aquele ponto for devidamente atacado, a gente tem riscos. Deixo aqui a provocação. Peço para cada um pegar a bola de cristal e o que vocês imaginam para o futuro de prevenção a fraudes, quando a gente olha num horizonte de 5 anos? O que vai acontecer? Deixo a pergunta, jogo a bomba de fumaça e saio de cena, né? Vamos lá, pessoal. O pessoal quer que eu fale primeiro? Fala você. Falo eu? Tá bom. Você vai ainda provocar ainda no final ainda. Ainda. Não, veja assim, eu vou olhar um pouquinho para o lado assim, até do SERPRO, o trabalho que o SERPRO tem feito com o Ministério da Economia, com todo o governo, todo o trabalho de transformação digital, né? Então, assim, a gente olha hoje, no Brasil, a gente tem a plataforma do GovBR, né? E a plataforma do GovBR, ela é uma iniciativa que ela busca ajudar justamente na identificação do cidadão, né? Então, assim, a gente, nos últimos 4 anos, tem trabalho muito forte com a transformação digital
E uma das partes é justamente a gente garantir. Como que eu consigo garantir essa identidade de que é realmente o Henrique ali do outro lado, né? Então, assim, até entrando um pouquinho na parte do negócio do GovBR, né? Acho que todo mundo ali deve, quem já utilizou, além de ele estar sendo um grande centralizador, né, de acesso aos serviços públicos, ele também te entra com selos de confiabilidade, né, selos de confiança daquela pessoa, tá? Então, assim, você tem lá o teu nível bronze, o teu nível prata e o teu nível ouro, né? E você precisa realizar algumas ações para que você possa subir nesse nível, né? E dependendo do teu nível, você tem acesso a mais ou menos possibilidades ali de acesso a serviços, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem lá, se uma pessoa entrar lá e fizer um cadastro e só validar o CPF e algumas informações básicas, ele vai ser um nível bronze. E esse nível bronze significa, estou com uma confiança baixa ainda nesse ID. Então, teria que fazer algumas ações. Teria que, por exemplo, eu tenho um certificado digital. Então, certificado digital, você já vai para um nível ouro, porque para você ter um certificado digital, você tem que passar por várias etapas do ITI, para você conseguir emitir e tudo mais. Ele garante não repúdio, então, assim, ele te garante várias facilidades, né? A biometria ela entra como uma das possibilidades. Então, assim, deixa eu fazer uma validação biométrica aqui. Então, hoje no Brasil, a gente tem duas grandes fontes de validação biométrica. Uma é a CNH e outra é o TSE. Então, assim, para você ter uma validação biométrica hoje, fazendo no GovBR, você tem que ter essa tua biometria cadastrada em pelo menos uma dessas plataformas, e aí você vai fazer efetivamente essa checagem para verificar se o Henrique é realmente o Henrique. Então, isso são ações que estão sendo feitas para justamente como que eu posso garantir, facilitar que, de fato, eu esteja identificando a pessoa corretamente. Então, hoje no Brasil ainda a gente tem vários documentos, a gente tem documentos nacionais, temos documentos estaduais, a gente está começando a fazer um trabalho, a gente não, né? O governo está começando a fazer um trabalho mais forte com relação à utilização do CPF como um número único de identificação. Então, vejo a gente convergindo isso para facilitar, de fato, que a gente tenha uma identidade nacional extremamente confiável e digital. E eu vejo que o GovBR ele vai ser um desses caminhos aí para a gente melhorar isso e garantir cada vez mais que é só o Henrique realmente ali, não é uma pessoa tentando se passar pelo Henrique. Bom, eu vejo, primeiro que eu vejo com 5 anos aí, eu acho que com bons olhos. Eu vejo que nos próximos 5 anos vai ter uma consolidação de tecnologias. Então, eu acho que isso é o ponto positivo. Então, a maturidade daqui a 5 anos vai ser muito grande, as tecnologias estão colocando. Que nós já estamos mapeando a digital há muitos anos já, né, 100 e tantos anos, né, através da identificação disso, das digitais. Depois, alguns bancos utilizam e funcionam perfeitamente, então não é desprezado, é acrescido, né? Então, e muitas tecnologias, os devices, reconhecimento live, estão mudando, e daqui a 5 anos eu nem imagino em que lugar que nós estamos, vai estar muito bem. Problemas que eu vejo que são desafios nesses 5 anos. Primeiro, os motores de decisão têm que ser melhores. Então, e é difícil ter no mundo VICA, né, que é o VUCA, mas é o VICA, eu achei muito interessante a reportagem uma vez, só li uma vez, mas achei interessante. É volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, para criar um motor dentro disso, cada dia mais vai ter que ter a inteligência humana. Dentro da HS, nós não chamamos de IA, né, que IA ainda, no nosso conceito, não existe, porque ela não tem singularidade. Então, nós chamamos de IC, inteligência cognitiva. São processadores melhores, com capacidade de processamento maior, mas ainda a intuição humana é que faz a diferença. Então, eu creio que os próximos 5 anos nós vamos ter uma briga de IHs e IHs, né? Inteligência humana versus inteligência humana, que é o que está acontecendo. E a tecnologia é que nos vai colocar à frente desses grupos criminosos. Então, a nossa inteligência, utilizado com esse intuito, então, ela vai ser direcionada. Então, eu vejo isso. E uma outra coisa
que eu visualizo, que é o desafio, é realmente essa educação, né? Tanto para o cliente, tanto para nós internos, e definições de políticas bem específicas. Tá? Eu vejo o Estado tomando algumas medidas através de suas portarias, agora o Banco Central enviou a necessidade do controle sobre o vínculo, não é? Das pessoas que vendem, onde os bancos terão que controlar quem são esses agentes, chama a força de vínculo. Não é? Quem são esses vendedores? Quem são esses agentes? Isso demonstra ali uma evolução no controle. Quem é que está vendendo para você? Não é? E traz só para vocês terem uma noção de quanto que é a vulnerabilidade nesses 5 anos, eu acho que assim, nós vamos evoluir demais nos problemas, no tocante a motores, nós vamos evoluir demais em dados, né? Os birôs, os dados, morreram vários, e hoje está entrando outras features mesmo, de informações com outras inteligências. Né? Há 7 anos atrás, 8 anos, eu falei, por que não colocam para próprio consignado, lá na rede social, me indique que veio ter um preposto digital. Quem é que está na sua rede social? Isso, na época, o pessoal, não, mas o pessoal é isso. Nós vamos ter. Por que você não indica alguém que faz parte da sua rede? Isso vai trazer novas tecnologias, novas visões. Quem é que te abona, que pode falar sobre você? Então, são novos pensamentos. Eu acho que a juventude está vindo aí, vai trazer novas visões, né, sobre isso, e os mais velhos vão querer só resultado, que a gente tem que pedir assim, e aí, não pensou nada novo hoje não? E a gente vai fazer a peneira. Então, esse é o dos próximos 5 anos. E a última coisa é o seguinte, vai haver nos próximos 5 anos uma consolidação de empresas. Aquelas que sobreviverão porque agregaram ao negócio, e aquelas que realmente deixaram de existir, como várias outras no passado. Nós estamos diante de uma evolução, de uma revolução? Não, eu acho que nós estamos dentro de uma evolução. Ainda nem chegamos ainda, mas eu acho que a evolução para os 5 anos, eu acho que vai ser consolidado. Tá? Muitos apontaram, esse dia eu estava vendo um negócio, fala assim, a partir de 2000 é que veio as grandes explosões. Negativo. De 80 a 2000, já estavam construindo todas. Foi o lançamento delas que fez a explosão. Então, tem muita coisa que ainda vai ser lançada, que está incubada, e eu espero estar aqui para ver, tá bom? Só isso mesmo. Eu concordo com os meus colegas. Poxa, esse problema de documento é muito louco, né? Espero que a gente consiga resolver. Super concordo com o Hélio também. Acho que o mercado todo vai se consolidar. E acredito também nessa melhoria do motor, que é parte da inteligência mesmo necessária. Então, eu vou falar de outro assunto, só para somar. A gente está vivendo a era da Web 3.0, né? Então, quando a gente fala de Web 3.0, eu posso parecer nova, mas eu não sou dessa era. Então, é a era dos meus sobrinhos, né? Onde eles querem ter a autonomia e cuidar das coisas deles. A gente fala muito desse lance da autonomia no Web 3.0, das NFTs, do mundo do metaverso, e quando a gente fala de identidade não é diferente, né? Existe até um estudo do MIT que fala sobre a descentralização da identidade. Então, eu acredito muito que isso vai existir, e a partir do momento que isso for concentrado nesses adolescentes, a demanda vai ser muito maior por eles serem os donos dessa informação e decidirem o que fazer com essa informação. É uma juventude que é muito sedente por conhecimento, que busca esse conhecimento, né? A Web 3.0 tem até um termo que a sigla é DIOR, Do Your Own Research. Então, cada um faz a sua própria pesquisa e, dentro daquilo, extrai informação para a tomada de decisão. Então, acredito que a gente tenha, como empresas, um desafio também de pensar em como entregar essa descentralização de identidade e proteger essas transações que estão acontecendo no mundo paralelo, que eu não sei como é, gente, de verdade, eu nunca entrei no metaverso, mas que vai e tendem a acontecer e aumentar, e provavelmente as fraudes vão existir de um tamanho até maior do que a gente está vendo agora. Então, apesar de parecer pouco, se vocês pesquisarem, já acontece muito. Tem muito golpe já no metaverso.
e tem muita discussão sobre isso. Então, imagino que em 5 anos esse vai ser um desafio de todas as companhias, e essa consolidação que o Hélio comentou, acho que vem até para isso, para as empresas pensarem em como atender esse novo modelo da geração e de pessoas que não querem aparecer, né? Eu não sei se vocês percebem, mas o metaverso é exatamente isso. As pessoas não querem colocar o seu rosto. Então, como que vai ser a biometria? Né? Então, a gente precisa pensar e se provocar nesse sentido. Vejo esse caminho de descentralização um pouco parecido com o Open Banking, né? De você dar o poder dos dados para quem realmente é dono daquele dado. É isso, Mar. Espero ter contribuído aí. Muito legal. Bom, quero agradecer aqui Lívia, Henrique, Hélio. Foi uma delícia, né, ouvir aqui os posicionamentos de vocês a respeito de diversos temas. Espero que tenha sido bom para vocês também. Muito obrigado aí pela atenção, por estarem conosco até aqui. Melissa, toda a organização, muitíssimo obrigado por esse momento. Olha, já tenho que parabenizar, porque vocês puxaram aqui 70 minutos, e eu vou dizer que eu vou até quebrar um protocolo, porque a gente está até adiantado no cronograma, e eu falei que eu não ia fazer perguntas, mas eu quero sentar no painel, porque a gente também quer contribuir, né, de alguma forma. Uma curiosidade que surgiu, e eu acho que vale até para a gente estender, porque é um tema que realmente a gente percebe que todo mundo está muito atento, a galera no online está fazendo perguntas também, então depois a gente vai passar para vocês, quem está aqui faz aqui os esclarecimentos no one-on-one, mas eu vou trazer uma pergunta para o Márcio. Uau. Ele que perguntou tanto, vai ser perguntado. E eu acho super curioso quando a gente fala de prevenção à fraude, quando a gente fala de ID e tudo, né, de tudo que a gente comentou e contextualizou, sobre a ótica da mesa. Né? Então, muita gente aqui sabe que, dentro das startups, talvez a gente tenha embedado alguma solução. E até no nosso bate-papo prévio, a gente comentou, será que a mesa de análise vai morrer? Eu não estou nem falando da mesa de crédito, eu estou falando até da mesa prévia. Então, é um pouco do assunto que comentaram aqui, que eu gostaria que você comentasse, claro, o que vocês puderem contribuir também, e depois eu jogo mais uma. Bora, É comigo? É contigo. Bom, vamos lá. A gente está falando de tecnologia, de futuro, de onboardings digitais, uma série de tecnologias legais surgindo. Eu, particularmente, não acredito que a mesa vai desaparecer. Ela vai ter ali o seu devido lugar, que é um lugar importante, né, nessa evolução toda. Por exemplo, nós temos operações financeiras complexas que acontecem aqui no Brasil, né? A gente fala de grandes contratos B2B, investimentos na cadeia produtiva, né, que depende muito ainda de um contato próximo, né, de uma análise minuciosa, né, quando a gente fala de liberação de milhões, de bilhões de reais em crédito. E quando a gente desce também para o relacionamento B2C, né, no relacionamento com pessoa física, acredito que não desapareça num curto prazo também. Dentro do Brasil, a gente tem alguns Brasis. Eu tive a oportunidade já de conhecer boa parte dos estados brasileiros, né, e a gente se espanta com a diversidade que nós temos por aqui. E aí, trazendo um pouco para a realidade familiar, né, a minha sogra ela tem o hábito de ir pelo menos uma vez por semana na agência do Banco do Brasil para pegar o extrato dela na boca do caixa, né, e ela leva presente para o gerente de conta dela. Né. Então, a chance dessa pessoa, apesar de ser escolarizada, ter pós-graduação, né, optar por um processo 100% digital, é muito remoto, é muito pequeno no curto prazo, a não ser que ela não tenha mais opção. Né? E eu acho que o Brasil é um país diverso o suficiente para a gente ter, como o Henrique colocou, multicanais, multitrilhos, multi-opções para as pessoas. Gosto muito da tecnologia, sou entusiasta das automatizações, mas eu acho que tem espaço aqui no Brasil para tudo. Alguém quer contribuir? Bom, eu quero falar porque na HS nós temos também mesas especializadas, tem tecnologia, e por que eu creio que a mesa não vai sumir? Ela vai modificar. Tá? Então, por quê? Porque ela serve de incubação, ela foi uma incubadora de negócio. Se você tem mudanças todo dia estratégicas dentro do negócio, se ele fosse fixo, por exemplo, o pessoal da área comercial de negócio criou uma coisa, bola redonda, amarela,
azul, etc. Perfeito, não precisava de nada porque era totalmente previsível. Por exemplo, dentro de todas essas tecnologias, como eu falei para vocês, nós temos ali detecção só de plásticas digitais, onde mudam toda a zona T e muda o seu rosto em tempo real. São fraudes que vocês nem imaginem que nós detectamos lá. E aí demonstra que, se não fosse, passou por todas as ferramentas, nós detectamos. E é o cérebro humano, para algumas células especializadas, é que detecta isso, transforma isso em uma metodologia para depois, sim, automatizar. Então, é um laboratório para isso. Então, é o braço seu para saber o que realmente está acontecendo. E também é muito comum alguns clientes virem para a HS que estavam no modelo 100% digital, onde era impressionante a quantidade de fraudes que passou. Onde a pessoa falou assim, faz isso pela estatística, né? Estatística é uma coisa muito boa, né? Ela serve para duas coisas, né? Para a gente tomar decisão ou para não decidir, né? Então, assim, não, melhor não e tal. Então, só que as variáveis são múltiplas. E o Estado, né, eu conheço todos os estados mesmo, né, no trabalho que eu fazia, e cada um tem uma forma, e principalmente de agressividade ao negócio, o apetite de risco. Então, os clientes conosco, eles trabalham muito em saber, e aí, o que está acontecendo? E, na verdade, nós iremos a extensão do braço da área de antifraudes dentro das instituições. Então, no final, então precisa de mesas especializadas, isso é verdade. É aquela que agrega ao negócio, não processar por processar. Aí não tem muito ganho em cima disso. Tá? Mas é só de todas as fraudes que a gente detecta, quando muitos de vocês ouviram falar sobre a fraude, a quadrilha do moletom, plástica digital, fraude do brinde, todas foram detectadas dentro da HS. E eu vou falar, por especialistas humanos. Depois nós criamos metodologias. Mas, se não fosse, pode ter a certeza que o mercado nem teriam previsto e mudado seus motores, que aí sim partiu para estudar e implementar outros, fazer outras pesquisas em dados biométricos, e aí junto às outras fases. Então, é isso aí. Bom, a gente está aqui com, os últimos 10 minutos do evento. A segunda pergunta que eu falei é muito polêmica, a gente tem que trazer. Todo mundo é especialista em fraude. Vocês já sofreram alguma fraude? Ué, somos humanos, as gangues estão especializadas, como ficamos? Eu posso comentar assim, eu diretamente, não, no tempo que eu trabalho, mas há um mês eu fui assaltada, mão armada, né? Me levaram tudo, estava eu e minha mãe, levaram as coisas da minha mãe, trabalho há anos com isso, e criaram um perfil fake meu no Instagram, e minha mãe caiu e passou todas as senhas dela. O ladrão me assaltou na quinta-feira, na sexta-feira ele roubou todo o dinheiro da minha mãe. Então, veja, ela tem o conhecimento através de mim. Eu não caí, mas foi tão besta assim, sabe? O relacionamento que a gente falou até, da confiança, né? A gente comentou isso. Exato, porque ele criou, né, o meu Instagram, ele criou com um S a mais no meu nome. A minha mãe, infelizmente, não enxerga bem. Então, coitada, nem vou a culpar. E super sutil, né? Apesar de ser a única seguidora. Gente, era ridículo, era a única seguidora. Mas ela caiu e ela passou a senha principal, que é a senha do iCloud. E simplesmente porque ele pegou meu RG, né, achou, roubou tudo, roubou a bolsa, encontrou tudo, e aí ele só mandou assim, né, ele ou ela mandou: mãe, estou resolvendo suas coisas, me passa a senha do iCloud. Ela passou. Aí conseguiu invadir tudo, aí com a mesma senha, né, aí os erros de senha. Mas, felizmente, eu não caí em nenhum golpe. Mas está bem próximo também, bem próximo, e é um prejuízo emocional muito grande também. Exato. Henrique. Olha que responsa essa resposta. É que eu não sofri, mas se meus pais verem eu falando isso aqui ao vivo, eles vão ficar putos comigo. Mas eu acho que minha mãe também. Mas então, acho que a gente... Esqueci. Mãe, me perdoa. Desculpem, pais. Gente, mas é bom. Eu vou falar. Desculpa, assim, eu sei que a gente está usando o exemplo nosso, mas é importante para conscientizar também. Não, mas eles caíram no golpe do Pix. Também roubaram uma foto minha. E aí mandaram mensagem para minha mãe. E aí ele falou assim: você utilizou até o jeito que você me chama.
né? Então, é impressionante, né? Daí ela chegou, daí não pensei e tudo mais, já cheguei e falei com teu pai te ligou, ele não conseguiu falar contigo e fez a transferência e é a história que todo mundo, acho que muita gente aí já passou, entendeu? Então tá sendo muito rápido, é um momento que, sei lá, acho que dá meio que um apagão, né? Porque você está vendo assim, o filho te falando uma coisa, estou aqui, estou precisando de tal coisa, e aí vai. Daí você vê a vulnerabilidade que você está na parte digital mesmo, porque eu tenho rede social, mas eu praticamente não uso. Então, assim, pegaram uma foto minha, e essa foto, minha mãe falou assim, filho, era a foto que você tinha mandado para mim das tuas férias. Tipo, você tinha acabado de mudar, eu sabia que era você. Eu falei, mudou teu... mãe, mudei meu telefone, não sei o quê, bababá. Estou precisando de dinheiro. Mãe não nega, né? Coração de mãe. Aí eu falei para eles, eu falei assim, obrigado, foi uma prova de amor muito grande de vocês para mim, então... E que não recupera. Márcio, e você, assim, a gente falou sobre, só para a gente fechar agora, essa questão da confiança, né? A gente tem um podcast chamado Procast, e eu gravei com o Márcio um tema sobre antifraude muito bacana, um episódio. E aí a gente fala sobre a fraude de confiança. Queria só que você contextualizasse para a gente encerrar o evento. Muito bom a gente trocar aqui, porque a fraude que eu sofri é muito demodê para os dias atuais, né? Meu cartão foi clonado há alguns anos atrás. Isso não existe mais. Mas quando a gente fala da fraude de confiança ou engenharia social, né, a gente pode dar diversos nomes para isso. É a fraude mais dura, né, porque ela é uma fraude cruel. Ela sequestra a confiança das pessoas, né, e usam isso para obter uma vantagem financeira. Então, aí a gente percebe que o criminoso, de fato, não tem honra e ética nenhuma, né? Porque ele usa da confiança dos outros para isso. E a confiança, para mim, é uma das coisas que tem maior valor. E aí tem um relato, não pessoal, mas de um amigo próximo, que aí eu apoiei quando aconteceu, que o sogro dele transferiu todas as economias de uma vida achando que era para a filha que queria dar entrada num apartamento de alto padrão. Então, vocês imaginam a cifra que foi transferida. E esse dinheiro foi embora em alguns minutos, né, e nunca mais voltou. Então, acho que a gente precisa ficar muito atento, a gente precisa instruir as pessoas próximas, né, dos mecanismos aí que a gente pode adotar para evitar que a gente caia numa situação dessa. Aqui na terceira edição do Score Summit com Márcio Dutra, gerente de prevenção de fraudes na Elo. Primeiro eu queria saber como que o avanço de prevenção de fraude impactou na profissionalização de funcionários nas empresas. Legal. Quando a gente olha para a história, né, os profissionais de prevenção à fraude sempre foram formados dentro das áreas, né, dentro das unidades de negócio. E eles tinham um processo de amadurecimento bastante longo. Quando a gente olha para essa última década, que a gente teve um avanço muito grande dos bancos digitais, a abertura do Banco Central para novas instituições, houve uma necessidade muito grande de ter profissionais capacitados para atuar nessas novas instituições que entraram no setor financeiro. Então, houve um aceleramento muito grande, né, de oportunidades, a necessidade de trazer profissionais melhores qualificados para o mercado, e a gente ainda tem uma carência muito grande, né, ainda não explorada, que são instituições que formam esses profissionais para o mercado financeiro. Assim como nós temos as faculdades de Direito, de Administração, nós precisamos avançar ainda numa formação estruturada para profissionais de prevenção a fraudes. Certo. E aí eu queria saber o que te levou a se especializar na área de prevenção de fraudes. Legal. Ninguém acorda e fala, olha, o meu sonho é ser um profissional de prevenção a fraudes, né? Diferente de querer ser um presidente, um piloto de avião. Foi uma casualidade. Eu trabalhava como atendente de telemarketing na American Express e houve um processo seletivo interno para a área de prevenção a fraudes. Não sabia muito bem o que era, mas achei interessante, me apliquei no processo, fui aprovado e desde então eu estou há 17 anos nessa área aí e que foi uma das melhores escolhas da minha vida, sem sombra de dúvidas. Queria saber qual que é o maior desafio da prevenção de fraudes. Eu acredito muito que o maior desafio hoje da prevenção à fraude é fazer com que as áreas de prevenção foquem muito mais nos clientes bons do que no perfil fraudador.
porque o percentual do perfil fraudador dentro de uma base ele é muito pequeno. A gente acaba tendenciando a olhar mais para o comportamento da fraude e esquece que a gente precisa garantir o bom comportamento dos clientes bons. Eu acredito que esse seja um grande desafio, e também um outro desafio é conseguir fazer uma prevenção à fraude em camadas, com processos muito bem amarrados e com fluxo que garanta essa segurança tanto para a empresa quanto para o cliente. Certo, a gente também queria saber um pouquinho sobre a sua carreira. Como é que foi sair da VTEX, que era uma empresa que você era sócia, para exercer um cargo em outra? Eu estive por muito tempo na VTEX, né? Foram 11 anos, desde a primeira empresa, porque a VTEX, na verdade, adquiriu a empresa que eu estava, então foi um total de 11 anos. Não é uma decisão fácil, acho que foi a mais difícil de toda a minha carreira, mas ela foi necessária. Foi um fechamento de ciclo e uma necessidade de conhecer o novo, e eu consegui atingir isso, né? E tô aqui onde eu tô e atingi tudo que eu atingi. Já passei por 3 empresas após a VTEX, então foi, naquele momento, uma decisão muito difícil, mas hoje eu entendo que ela fez muito bem para minha carreira e para o meu pessoal também, inclusive. Como que a gente pode equilibrar a experiência do usuário com a segurança? Acredito assim, hoje a gente tem um mundo que a gente está cada vez mais digital e conectado, né? Então assim, a segurança a gente não pode negociar. Segurança é algo inegociável hoje no ambiente que a gente está vivendo, né? E ao mesmo tempo a gente tem que dar uma experiência bem fluida para o nosso cliente que está utilizando os nossos produtos, os nossos serviços, né? Então a gente sempre tem que olhar numa visão de prevenção à fraude ou a questão da confiabilidade daquele cliente, né? O quanto que eu vou efetivamente colocar alguns pontos de contato, uns pontos de fricção para o cliente, ou quando determinada transação ela efetivamente não vai precisar ou não precisa de uma necessidade tão grande, né? Então a gente tem que mapear muito bem o nosso processo, a gente tem que ver a forma muito correta de como que a gente vai querer criar essa interação para que a gente crie de fato uma experiência. Então é um equilíbrio mesmo de risco e confiança que nós como empresas, né, nós temos que buscar sempre aí junto aos nossos clientes. Certo. E a gente também queria saber um pouquinho sobre a sua carreira. A gente queria saber o que te levou a se especializar nos métodos de Scrum e Kanban. Isso eu vim, né, do desenvolvimento de software, né, então eu fiquei mesmo no Serpro, né, eu tenho 18 anos no Serpro, eu fiquei 15 anos no desenvolvimento, né, então eu muito cedo lá dentro já comecei a fazer gestão de projeto, e aí eu acabei me envolvendo com métodos ágeis, né, e principalmente com o Scrum e depois o Kanban, que foi o método que eu realmente gostei mais, né, então assim, era toda uma questão de gestão de fluxo, otimização de pessoas, otimização de esforço que a gente fazia, gestão de filas, então era tudo como que eu poderia ser mais efetivo naquilo que eu estava desenvolvendo, a equipe que eu trabalhava junto, nós estávamos desenvolvendo, né, então eu acabei indo para os métodos ágeis e acabei me especializando bastante, né, principalmente em Kanban. Como que a tecnologia mudou a prevenção a fraudes? A tecnologia ela mudou o seguinte, antigamente a gente trabalhava na verdade de forma reativa. Então, por mais que falasse prevenção a fraudes, ela não tinha um elemento preditivo. Nós tínhamos o estudo até preditivo. Só que agora, com a tecnologia, nós conseguimos rastrear a origem da fraude, quais são os perfis atacados por esses, e também poder identificar as pessoas que são os meios de identificação, não mais só um documento, mas realmente quem é essa pessoa e principalmente também a boa-fé, se ela, além de ser ela, se realmente ela teve essa concordância. Então, e também a facilitação lógica, né, de inserção. Que legal. E a gente também queria saber o que te motivou a fundar a HS Prevent. Eu sou oriundo de uma área de prevenção, detecção, repressão e recuperação. Eu fazia inicialmente consultorias especializadas e os próprios clientes começaram a falar, não dá para ir para o próximo passo. E aí eles pediram falaram assim, por que não você fazer esse processo? E aí eu construí a HS, mas montei ela com a inteligência com que a gente habituava a trabalhar. Então, na verdade, eu montei a HS no sonho mesmo, que seria assim, como eu queria e como deve ser uma empresa de antifraude. Então, foi em cima disso que saiu. Nasceu ali com um sonho, de uma necessidade de um cliente, e a materialização através da construção, através de normas, procedimentos e também tecnologias. Bacana. E a gente também queria saber quais são suas considerações sobre essa edição do evento.
Eu achei fantástico. Primeiro que traz próximo a discussão próxima aos profissionais da área, aos clientes tomadores, um pouco de conhecimento do quão é o sofrimento, né? E também as facilidades e o quanto que esses investimentos estão sendo eficazes ou não, né? E os próximos desafios. Eu acho que o recado maior é assim, quais são os próximos desafios? As tecnologias estão sendo incipientes, ficou muito claro que elas estão aí para apoiar nesse novo futuro, né? E uma frase ali que eu acho que ficou muito claro para todo mundo, que para mim ficou no evento, que é o seguinte: existem vários futuros, não é? Tem empresas que estão começando num futuro que às vezes é um passado de outra, mas tem tecnologias, tem expertise, isso ficou demonstrado para atender qualquer empresa, seja ela no início, ela no meio ou ela já no ponto já de líder de mercado. Eu acho que esse tipo de evento é extremamente importante, né, para o setor financeiro, né, para as pessoas e para a sociedade, né? Quanto mais eventos dessa natureza, melhor é, porque a gente traz informação, a gente forma as pessoas, né, e a gente tem condições também de trazer profissionais maduros de mercado para trazer os diversos pontos de vista. Como foi colocado dentro do painel, o Brasil ele é muito diverso, nós temos vários Brasis dentro do mesmo Brasil, né? E esses pontos de vista diferentes dos profissionais são muito ricos. O evento está de parabéns, né? A comida está muito boa, a estrutura é sensacional, então eu quero reforçar o agradecimento aqui pelo convite. É a primeira vez que eu participo do Score Summit, o painel foi super rico, as pessoas que estavam participando com a gente, comigo, né, eram 3 pessoas incríveis, adorei o evento. Queria vir o ano que vem. Então, eu desejo sucesso, muito sucesso a todos vocês. O evento está excelente. O evento está muito bom, a ProScore está de parabéns, a Melissa, toda a equipe. É um evento aí que reúne pessoas de altíssimo gabarito, as palestras são muito boas, os painelistas todos demonstram conhecimento absurdo do que está se propondo. Então, é um evento bem legal para participar aí. Estou muito contente e muito agradecido aí pelo convite.